Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola especial verificação de fatos. Como o jornalismo militante está muito ocupado acusando o governo brasileiro de genocídio, o Lula ganhou palanque e passe livre para mentir sobre ditaduras de verdade. Semana passada a gente comprovou que o ex-presidente nunca foi absolvido pelos seus crimes, é demagógico sobre a Covid-19 e desinforma sobre investimentos no SUS, omitindo que foi o governo do PT que mais tirou recursos da saúde pública. Se você não assistiu a esse vídeo, o título é Mentiras de Lula, Crimes, Covid e SUS. Eu prometi que se aquele vídeo chegasse a 1% dos brasileiros, 2 milhões e 100 mil pessoas, eu faria outro do mesmo tipo. Somando aí as minhas redes, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, nós alcançamos 2 milhões e 13 mil visualizações. Não é o que a gente combinou, mas por uma primeira vez, considerando o nervosismo da estreia, tá tudo certo. Só que agora é para valer, pessoal. Se esse novo vídeo chegar a 1% dos brasileiros, eu garanto a parte 3 e a parte 4 até o final desse mês. Então, compartilhe esse vídeo se você quiser bastante munição para desconstruir com fatos, com números, esse grande mentiroso chamado Lula. Hoje nós vamos falar sobre os afagos que o ex-presidente fez e faz a ditadores, né, especialmente na sua coletiva de imprensa. Mas antes, eu peço que você pause o vídeo e marque nos comentários uma pessoa bem jovem que seja muito querida para você. E por que eu estou te pedindo isso? Porque uma das coisas que a juventude mais preza, com razão, é a sua liberdade. E as liberdades individuais, especialmente as liberdades políticas, só existem na sua plenitude nos regimes democráticos. Mas vocês repararam nos agradecimentos do Lula semana passada? Eu esqueci de agradecer o presidente de Cuba, o presidente Dias-Canel, que em poucos dias eles conseguiram pegar 2.350.000 assinaturas de solidariedade à minha pessoa. Cuba tem 11.340.000 pessoas, ou seja, 20% dos cubanos apoiam Lula e se engajaram na sua defesa. Seria um número impressionante se essa mobilização se desse por livre e espontânea vontade, mas isso é muito pouco provável. Eu vou citar para vocês informações do Observatório de Direitos Humanos, o Human Rights Watch, sobre Cuba. Aspas, o governo de Cuba continua a reprimir e punir a dissidência e a crítica pública. Pessoal, em um ano, o número de detenções arbitrárias relatadas em Cuba superou 4.500. São centenas de presos políticos, muitas vezes submetidos a 12 horas por dia de trabalhos forçados. Queria ler umas aspas aqui para vocês. A detenção é, com frequência, utilizada preventivamente para evitar que as pessoas participem de marchas ou reuniões pacíficas para discutir política. Os detentos são muitas vezes espancados, ameaçados e mantidos sem comunicação durante horas ou dias. Então você que passa um bom tempo online e se posiciona politicamente nas redes sociais, se imagine em Cuba, aspas, o governo controla praticamente todos os meios de comunicação, restringe o acesso a informações do exterior, bloqueia o acesso a sites. E tem mais, hein? Cubanos que criticam o governo continuam a enfrentar a ameaça de serem processados criminalmente. Isso é Cuba, pessoal. Uma ilha que está há décadas à mercê da esquerda autoritária e, por isso, desconhece a liberdade de expressão e a liberdade política. E o tal presidente, Dias-Canel, bajulado pelo Lula na sua coletiva, sequer foi eleito pelo povo, porque em Cuba não existe eleição direta para presidente. Esse presidente cubano, ele foi eleito com 99,8% dos votos. Dos 580 deputados da tal Assembleia Nacional do Poder Popular, 579 votaram nele. Então percebam que Cuba é um regime tão ditatorial, mas tão ditatorial, que não existe divergência política nem no parlamento. Bem do jeitinho que o Lula gostaria que fosse no Brasil. Mas veja, eu gostaria que no Congresso Nacional só tivesse gente, sabe, boa, gente de esquerda, gente progressista, mas não é assim. O povo não pensou assim, o povo elegeu quem ele quis eleger. Pois é, ainda bem que o povo não concorda com o Lula. Isso aqui ainda é uma democracia, com um parlamento plural e diverso, apesar dos seus muitos defeitos, inclusive o excesso de petistas.
Mas esse desabafo do Lula tem um mérito. Reclamar da divergência política no Congresso foi um dos raros momentos de sinceridade naquela coletiva de imprensa. Porque ele realmente acredita, Lula realmente acredita que só a esquerda deveria ter espaço no debate público. Então, para quem duvida, vejam o que ele comentou sobre as eleições de 2010. Pela primeira vez, nós não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Se tiver 4 ou 5 candidatos, é todo do espectro de esquerda. Uns podem não ser mais tão à esquerda quanto era, mas não tem problema. A história e a origem dão credibilidade, sabe, para o presente das pessoas. Essa eu acho que é uma conquista que nós precisaríamos aprender a valorizar. Porque era inimaginável até outro dia que nós chegássemos a esse momento do Brasil. Não ter um candidato que represente a direita. É fantástico. Claro que não. Mas até a esquerda está percebendo que o Lula é uma figura tóxica, uma figura prejudicial ao processo democrático, porque ele sufoca lideranças e sabota candidaturas que não sejam do PT. Segundo uma reportagem aqui de 2018 da Gaúcha Zero Hora, a Marina Silva, aspas, usa palavras como mentira, fraude, abuso de poder econômico e caixa 2 para descrever a eleição de Dilma Rousseff. O Ciro Gomes, em entrevista de 2019 para o Estadão, disse que o PT promove aí uma hegemonia apodrecida na esquerda. E o Ciro foi bem taxativo, ele disse o seguinte, aspas, eu continuo achando que quem está mandando ali no PT é esse lado bandido. Eles estão completamente perdidos. Essa reportagem diz o seguinte, Ciro criticou, por exemplo, a decisão dos petistas de se ausentar da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro, mas participar da posse de Nicolás Maduro na Venezuela. É antidemocrático, pontuou Ciro. Pontuou com razão. E aqui a gente chega a um dos maiores absurdos proferidos pelo Lula na sua coletiva, um verdadeiro desrespeito aos direitos humanos, sem nenhuma empatia pelo sofrimento de milhões de pessoas. Vejam isso. Quero agradecer ao presidente Maduro, que teve a dignidade de me ligar desejando solidariedade. E eu também muito solidário a ele, porque acho que os americanos não têm que se meter na Venezuela, no Haiti, na República Dominicana, no Brasil, em Cuba. Os americanos se metem nos Estados Unidos e deixam cada um cuidar. O problema da democracia da Venezuela é do povo venezuelano. Bom, em primeiro lugar, o que o Lula chama de se meter na Venezuela é impor sanções econômicas em razão de violações aos direitos humanos da população vulnerável. E quem iniciou essa política foi ninguém menos que o governo progressista do Barack Obama, o eterno queridinho da esquerda brasileira. Agora, afirmar ou mesmo insinuar que a Venezuela é uma democracia, isso é uma demonstração inequívoca de falta de caráter. Já começa pela fraude nas eleições, que foi reconhecida pela própria empresa responsável pelas urnas eletrônicas. Só que antes fosse só roubar na votação. A ditadura venezuelana é opressora, é assassina e é torturadora. Só naquela onda de greves, de protestos de 2017 contra o governo Maduro, o número de manifestantes mortos chegou a 100, além das centenas de presos políticos, de perseguidos, de exilados. Dá uma olhada em uma frase, basta uma frase, do relatório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Aspas. As forças de segurança da Venezuela estão usando esquadrões da morte para assassinar opositores. Pessoal, sabem quem assina esse documento? A senhora Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, pelo Partido Socialista. Ou seja, reconhecer a tirania na Venezuela não é uma questão política, de esquerda, direita, essas coisas. É uma questão moral, para quem tem o mínimo de compromisso com a verdade, o que parece no seu caso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A real é que após 2 décadas de intervencionismo na economia e na política, os ditadores venezuelanos, a quem o Lula é tão agradecido, tão cheio de elogios, eles geraram uma crise humanitária que, ao promover a miséria, ao promover a violência, espalhou mais de 3 milhões de refugiados pelo mundo. Isso é uma grande diáspora latino-americana. Semana passada, o Banco Central da Venezuela lançou uma nota
de 1 milhão de bolívares, equivalente só a meio dólar. Isso porque em 2020 a inflação, que aqui no Brasil foi de 4,5%, na Venezuela foi de quase 3.000%. Isso destruiu a renda das famílias. A ONU divulgou que 1 em cada 3 pessoas estava em situação de insegurança alimentar. 7 em cada 10 famílias reduziram a variedade da sua dieta. E 6 em cada 10 lares foram forçados a reduzir o tamanho das refeições. E a ONU divulgou isso um mês antes da pandemia chegar na América do Sul. Então, percebam a hipocrisia do Lula. Ele diz defender a democracia, mas apoia os regimes opressores da América Latina. Ele diz lutar pelos interesses dos pobres, mas elogia governos que socializaram a pobreza. Ele diz ser a viva alma mais honesta do país, mas foi condenado múltiplas vezes por juízes, desembargadores, por ministros, por corrupção e lavagem de dinheiro. E Lula também diz que foi vítima de perseguição política, mas no seu discurso agradeceu ditadores que prendem, que torturam e que matam seus opositores. Por isso que eu pedi para vocês marcarem uma galera mais jovem aqui nos comentários, para eles verem que a empatia do Lula é fingida, é ensaiada, assim como é falso o seu apreço pela democracia. Quando convém ideologicamente, quando favorece a sua agenda política, o Lula é conivente com o crime. O Lula tolera a violação de direitos humanos e isso em pleno século XXI. Mas esse viés autoritário do Lula vem lá de trás. Né? Na sua edição de julho de 1979, a revista Playboy entrevistou Lula e perguntou quem ele admirava. Ele disse que admirava quem? O assassino revolucionário Che Guevara, pela sua dedicação à causa. Disse que admirava também o Mao Tse-tung, pela sua luta. Está falando aí de um genocida responsável por dezenas de milhões de mortes na China, não é esse sim um genocídio? E olha o que ele disse sobre o ditador nazista. Aspas para Lula aqui. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de tentar fazer alguma coisa. Fecha aspas. Bom, vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos espalhar a verdade sobre essa farsa que é o Lula, antes que ele cresça ainda mais sustentado em desinformação e apoiado em mentiras. Então, por favor, me ajudem compartilhando no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se a gente alcançar 1% da população com esse vídeo, eu faço mais 2 vídeos como esse ainda esse mês. Forte abraço, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.